Nelson. E aí, beleza, Nelson? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Tomás está aí já? Também? Mas tá, tô vendo ele ali. O Tomás falou que estava já. Olá, boa tarde. Oi, Boa oi. tarde. Olá, boa tarde. Cadê? Oi, Elisa. Oi, Pedro. Boa tarde a todos. Cadê? Olá. Ah, o Tomás. Tomás está aqui também. Vamos ver. Ele estava agora ele Aqui, saiu. apareceu. Tomás, não te vendo agora. Tudo bom? Tomás, se por acaso a tua internet não estiver muito boa, pode tirar, aí tem que tirar o vídeo. Tá dando Bom, para me por enquanto clicar no deixa. Se você quiser, agora deixa por enquanto, na hora que você vai falar. Tá. E o Marcelo, vamos ver. Marcelo já deve editar. Eu estou com o vídeo aqui. O vídeo vai começar primeiro com o vídeo, né? Isso. Deixa eu preparar o vídeo aqui. Tá? Pronto. Mandando uma mensagem aqui para ele. Marcelo. Ele não acha o link. Espera aí. Tá fácil o link aí, não? Eu mando para ele lá. Tá. Até eu achar aqui. Aqui achei. Se tivesse uma... O que é jovem na vida? Participe, deu, porque eu Pronto, já mandei. Fala, Manuela Agostinho. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vai aí, querido? Oi, tudo bom, Nelson? Ótimo. Boa tarde, pessoal. Pessoal, acho que Turma está boa. com Boa tarde. o microfone desligado alguns. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Marcelo está entrando agora também. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa. Tarde. Você vê. Você tem o código, G? Ah, tá. Isso vai como o mínimo daquela. Boa tarde. Marcelo Agapio, está ouvindo?
Ele acabou de ligar e desligar. Ele está aparecendo. Esperar mais um pouquinho, pessoal. Já vamos começar. Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Marcelo, quanto tempo? Ô, querido, tenho muita saudade de você, viu? Saudades, rapaz. Como é que tá o frio de Minas? Estou congelado. Muito bom saber. Precisando de um cafezinho biodinâmico para esquentar. Na hora. Olá, Marcelo. Hoje eu passei na moda do chimarrão. Foi os sobrinhos, né? Luciano. O dia foi fácil. Fala, Marcelão. Boa tarde. Tudo bom? Ô, querido, tudo bem? Beleza? Aí só foi. Café biodinâmico que nós temos aqui. Oba! Com esse frio, não dá vontade de dormir, só tomar café. Depois você aparece aqui, você vem aqui na correria das caras. Pessoal, Pois é, né? bom, boa tarde a todos. Acho que queria dar início, então, a mais uma conversa biodinâmica, quarta conversa. E no dia de hoje, vamos falar, então, sobre o tema do ser abelha, a abelha do ponto de vista da agricultura biodinâmica. A cachorrada tá atacada. Eu vou tirar o som aqui de todo mundo. O que é, né? Pela chave da porta? Eu vou procurar aqui, pedir para as pessoas deixarem o som desligado. Eu consegui tirar aqui automático, mas é bom todo mundo ter consciência de manter o som desligado. E aí os palestrantes, as pessoas que vão falar hoje, abrem o seu som especificamente. Então, a ideia hoje é falar sobre o tema da abelha, do ponto de vista da biodinâmica. Temos 3 convidados. Marcelo Agápio, agricultor biodinâmico há muitos anos, morando lá na região de Camanducaia, diretor da ABD, agrônomo, bem atuante no movimento biodinâmico, nessa parte das abelhas, fazendo cursos. Tomás, também vizinho lá do Marcelo, na região próximo, na região de Gonçalves, apicultor biodinâmico, produtor certificado Demeter. Junto com o Marcelo, trabalhando intensamente aí nesse núcleo de abelhas do sul de Minas. E o Nelson, lá de Florianópolis, presidente da BD Sul, também bem envolvido com essa temática das abelhas há muitos anos também. E a ideia hoje, cada um vai falar um pouco desse tema. Vai começar a preparar um pequeno vídeo de 1 minuto, que eu vou apresentar agora, e depois cada um deles vai fazer uma fala, e em seguida vamos ter um tempo aí para perguntas, né, no chat ou perguntas ao vivo, tá bom? Vou começar, então, com o vídeo. Vocês estão vendo o vídeo? Alguém me dá um... Nelson e... Sim. Sim, ok. Está aparecendo o vídeo. Vou ligar aqui, então, pessoal. O vídeo está sem som. Tá sem áudio. E tá cortado. Não tá rolando, Pedro. Tem jeito de eu mandar o vídeo direto? Tem jeito de eu mandar o vídeo direto? Pedro, o que está acontecendo?
aqui. Ok. Grato pelo vídeo que o Marcelo enviou. Parece que não estava sem som, Pedro. Não sei o que aconteceu. Não sei te dizer. Para mim estava Não normal. rodou, ele travou. Vamos tentar passar mais para frente de novo, então. Não sei se para... Não sei o que aconteceu. Eu passei aqui, para mim apareceu normalmente. Marcelo, gostaria de passar a palavra para você, então. É isso, para começar essa temática. Beleza. Então, queridos, é com muita alegria que a gente está aqui participando dessa live, revendo amigos, né? Nesse isolamento quase que obrigatório em função da pandemia. Mas, então, isso é um resultado de um grupo que se formou a partir do amor pelas abelhas, né? Tocados pela síndrome do desaparecimento, que começou a se espalhar pelo mundo e chegando até no Brasil, né? E aí a gente resolveu formar esse grupo e com o apoio do Steiner, das suas palestras, tentar fazer frente e buscar novas maneiras de se relacionar com a abelha, né? Eu mais ou menos no ano 2000, eu estava em casa e vi uma notícia que as abelhas tinham desaparecido no apiário de pesquisa de Rio Claro. E isso ficou na minha cabeça, não entendi bem porquê, achei que era uma questão de poluição. E aí, mais recente, né, nesses últimos anos, a coisa apareceu com toda a força. E aí eu lembrei das palestras do Steiner, né, quando ele previa que esse fenômeno iria acontecer, né? Ele falou isso há 80 anos atrás, se o homem não desenvolvesse outros métodos para trabalhar com as abelhas, né? Então, desde aquela época, ele já criticava, né, a maneira como era levado a criação, o manejo, o trabalho com as rainhas, a alimentação artificial. E foi então que a gente, com essa gratidão, com esse amor, né, por esse insetinho que acompanhou a gente a vida inteira, já mexo com a abelha há mais de 35 anos, a gente resolveu trabalhar. E com o Steiner, com a inspiração, né, das palestras que ele deu, foi quase paralisante para mim, né? Depois de tantos anos manejando com as caixas Langstroth, trabalhando com todos os meus equipamentos, eu me vi diante de um grande desafio de repensar tudo e buscar uma nova maneira de atuar. E o que me tocou profundamente foi essa visão que ele nos trouxe ampliada e depois outras pessoas desenvolveram do ser abelha, né, que não era só um enxame, né? Para muitos são apenas um número de abelhas que produzem mel, e para mim eram os enxames com toda a sua beleza e sua riqueza, né? E com a visão do Steiner, isso foi ampliado, né? Abraçando o mundo das flores, né? E a gente percebendo isso como as flores das abelhas como um grande ser, como um superorganismo, né? Isso para mim foi deslumbrante, me tocou profundamente e hoje me inspira a buscar novas maneiras. E também me lembrou de um evento da minha vida em que eu estava trabalhando na região do Cerrado e mudei para a Mata Atlântica. Eu estava em Goiás, vim aqui para Minas, numa região de Mata Atlântica, e trouxe todos os meus enxames, meus 30 enxames de estimação, todos enxames fortes, arrumei um lugar muito bonito, uma reserva de água das prefeituras locais, e perdi todos os enxames, sem entender o porquê, né?
E Caraca. hoje eu vi que eu fiz uma atrocidade, vamos dizer assim, né? Eu separei uma coisa que é inseparável, que são as abelhas e as flores. Então, eu queria introduzir com essas palavras e passar para os companheiros aí, para o Tomás. Boa tarde a todos também. Que nem Marcelo falou, é muito bom no meio dessa pandemia a gente poder estar tendo essas conversas, né? Que além de ser uma forma, né, de poder compartilhar, né, nosso estudo, nossas pesquisas, também traz um pouco para a nossa consciência o porquê dessas pandemias todas, né? Enfim, está tudo muito relacionado e as abelhas, eu acredito que tem um papel, assim, tem uma história muito importante para contar para a gente, principalmente nesse momento de pandemia. Bom, acho que o primeiro ponto, assim, que a gente começou as nossas pesquisas e estudos foi a partir, né, do ser abelha, né, que até o nome da cartilha que a gente fez, que é de ressignificar o que seria o animal, né, o inseto abelha, porque a gente tem que expandir a nossa visão da abelha para além de ser, né, o insetinho individual, tal, ali que voa. A ideia do ser abelha, ela já engloba um animal muito maior, né? Seria a colmeia, se estendendo até as flores, né, que nem Marcelo falou, sendo esse ser, ou seja, todas as fêmeas, a rainha, o zangão, todos os favos, tudo isso faz parte do ser, né? Não são coisas isoladas umas das outras, não são animais dentro de um conjunto. Esse todo seria um animal, né? E aí, a partir disso, a gente consegue ver várias características interessantes desse animal. Um animal, assim, que trabalha muito nos opostos, né, de expansão, se pensar que as campeiras podem ir até 6, 10 quilômetros buscar um alimento e depois de noite recolher todas dentro da colmeia, né, formando a bola para aquecer o ninho. Sempre essa oposição de luz e escuro, né? São seres de luz que vivem metade da sua vida totalmente no escuro, então estão sempre se relacionando com esses polos. E aí, a partir desse momento que a gente está tendo essa visão desse ser como um animal, como se tivesse um eu próprio, que a gente começou a poder aprofundar em outras formas de trabalhar com ela também, né? Junto dela, uma visão mais abelhocêntrica e menos antropocêntrica, né? Isso que tem sido bastante as nossas buscas mesmo, assim, né? Nos experimentos e nos estudos. Bom, eu vou passar para o Nelson para complementar. Grato, queridos, pela possibilidade de termos hoje uma conversa sobre o tema que incomoda uma porção de gente, né? Porque elas desaparecem e a gente não está se dando conta disso. Acho que, para avançar um pouco dentro da ideia, esse conceito de termos um ser que está, ao mesmo tempo, propiciando um alimento que espiritualiza nossa própria vida, estamos vendo este ser desaparecer pela ameaça que passa constantemente, né? Eu comecei a apicultura na década de 90 e mantenho um cuidado com alguns desses seres em Florianópolis e em Urubici, em Santa Catarina. E ao longo do tempo fui aprendendo uma porção de coisas com eles, né? Em especial, acho que o que mais eu aprendi foi esse relacionamento comum que elas transmitem, né? Essa ideia de que o conjunto é que está funcionando, e que mesmo quando uma abelha individualmente se deslocou daquilo que a gente reconhece como o conjunto de abelhas, né, ela ainda assim pertence àquele grupo. É como se um braço daquele ser abelha estivesse se dirigindo até a flor e tomando daquela flor, né, um pouco daquilo que ela tem para oferecer.
Acho que essa visão foi marcante para mim dentro desse processo, e o que me trouxe a maior preocupação foi justamente olhar para essa caixa e pensar que ela tem alguma coisa que, digamos, pode ser útil para o ser humano, não é? Pelo fato de ser uma caixa, efetivamente, né? Mas que para as abelhas talvez não seja. E aí foi que a busca veio até encontrar essa ideia que a gente viu no vídeo, né? De um cesto em palha, cujo formato está mais adequado. Se a gente olhar para esse cesto de palha, nós vamos notar que ele efetivamente contém dentro dele a ideia do próprio enxame, quando o enxame deixa desses seres, né? Quando ele se divide, né? Se divide, pousa num determinado lugar, num galho, e se você observar, você vai encontrar a relação áurea, né? Você vai ver a senoide apresentada, invertida, mas apresentada naquele lugar, e aí as coisas começam a se ligar completamente. Esse trabalho foi o trabalho que a gente tem feito nesses últimos tempos. Vamos para o próximo ponto, gente. Bom, os assuntos são infinitos, né? E aí a gente elencou 3 assuntos. Eu vou falar um pouquinho do calendário biodinâmico. E meu contato com o calendário foi através da apicultura também. E eu tinha uma questão que sempre me intrigava, que muitas vezes eu chegava no apiário e as abelhas estavam muito bravas, a ponto de, mesmo com roupa, fumaça, eu desisti de fazer o manejo, o trabalho, por não conseguir né, me equilibrar, né, numa situação, né, e voltar depois. E aí eu tive contato com esse calendário da Maria Tum, que por acaso, para nossa sorte, era apicultora, e ela já adiantada nas suas pesquisas com as plantas, resolveu, também inspirada no Steiner, fazer uma relação do calendário com as abelhas, né? Então ela instalou 2 caixas próximas de observação, né? Próximas da sua casa. Lá as abelhas são bem mais mansas, né? Então isso era fácil de fazer. E então começou a observar o comportamento delas, né? E aí ela notava que tinha dias que as abelhas chegavam aparentemente cheias de pólen, quer dizer, tinham tido contato com uma flor, mas quando ela examinar mais de perto as suas bolsinhas estavam vazias. Tinha dias que elas visitavam e colhiam néctar. Tinha dias que elas ficavam mais quietinhas em casa. E aí ela começou a fazer essa relação, né? E chegou a essa orientação que a gente tem no calendário biodinâmico, né? Que em dias de flor é quando elas estão mais determinadas né? A colher o pólen, né? Dia de fruto, colher néctar, dia de raiz, construir favos, e em dias de folha elas trabalham na elaboração do mel, né? De eliminar o excesso de água, né? Do néctar, né? E justamente nesses dias, a partir do momento que eu comecei a seguir o calendário, eu comecei naturalmente a evitar esses dias, né? E realmente houve uma mudança muito boa, muito positiva no meu relacionamento com elas, né? E realmente, imaginam a gente chegar no apiário, elas todas preocupadas em fazer o trabalho com o mel, e a gente abrir a caixa, normalmente são dias mais úmidos, né? E isso realmente causava um desastre enorme. E a partir de então, eu comecei a dar preferência para os dias de flor e de fruto, que é quando elas realmente estão bem ocupadas, e esse trabalho, o nosso trabalho pode ser executado da melhor maneira, né?
E também não podemos esquecer que as abelhas são muito ligadas ao sol, né? Principalmente a rainha, né? Que é um ser totalmente solar, né? Muito bonita as imagens que Steiner traz, né? Sobre o voo nupcial, sobre o ciclo da rainha e sua relação com o ciclo, com a rotação solar, né? Mas é um assunto que não seria para ser comentado agora. Mas e também com Vênus, né? Tem uma influência muito forte. Então a gente como apicultor pode estar observando isso e planejando nossas atividades. Eu também tive bastante resposta de quando eu planejava minhas revisões no apiário, seguindo esse ritmo, né? No começo da primavera, eu ia começar as revisões em dias de fruto para estimular o crescimento, a construção de favos. Depois, as próximas eu fazia em dias de flor para estimular a coleta de pólen, que é o alimento das crias. E, por fim, ia nos dias de fruto para estimular a coleta de néctar e a produção de mel. Bom, então era mais ou menos um pouquinho desse tema, que é muito profundo, né? Que a gente deve não só seguir o calendário, mas tentar avançar nas pesquisas, né? Observar anos em que produzimos muito mel, com outros que produzimos pouco, como o Sol, como o céu se comportou, né? Principalmente o Sol, Vênus e Mercúrio, são planetas que influenciam bastante o trabalho das abelhas. Bom, então eu vou passar agora para o Nelson, que ele vai falar um pouco da questão da relação da abelha com a flor, que é muito profunda e especial. Ok. O tema da flor passa, claro, pelo solo e, consequentemente, o uso que a gente dá para isso e a maneira como a gente trata esse ambiente. Em que pese que as distâncias percorridas pela abelha, pelas milhares de partes do ser abelha, né, ultrapassam o limite de uma cultura regular, vamos chamar assim. Mas a gente tem que observar que, para essa formação da planta, né, permanecem todas aquelas condições que a gente já sabe. Entrou a raiz no solo, a partir da semente, o efeito da lua está presente nesse momento, essa forma arredondada que esse conjunto de raízes percebe, né? E, em seguida, essa brotação que nos traz a folhagem, que é a ocupação desse espaço, como que criando, então, uma fronteira, um limite, até o ponto de chegar à parte que lhe realmente interessa, tendo cumprido essas etapas do desenvolvimento foliar, a flor. E aí, nesse ponto, é que todos os açúcares acumulados vão fazer, complexados pela folha, por essa interação entre sol, planta, né, água e o espaço do solo, começam a ser degradados e transformados nas substâncias das quais as abelhas vão se servir. Normalmente a gente não enxerga esse tipo de condição, né? O que nós estamos observando de modo geral dentro da apicultura convencional esse espaço é o espaço da floração do eucalipto. A partir daqui eu vou retirar as abelhas e vou para outro lugar, para aqueles que fazem essa apicultura migratória. Para nós o que interessa efetivamente é reconhecer a existência de uma flor que, se olhada, é impossível de ser entendida isoladamente. Imaginem um campo completo de flores sem absolutamente nenhum inseto. Ou, pelo outro lado, imaginem os insetos voando num ambiente onde não há nenhuma flor. Isso é impossível. E o formato das duas coisas, insetos e flores, e muitas vezes, e no particular caso das abelhas, isso é muito fácil de identificar, eles são exatamente a forma e a sua contraparte da forma. Ou seja, a abelha, quando está na flor, ela é como se efetivamente estivesse no seu ambiente. Não é possível, portanto, a gente pensar a flor separada da abelha ou a abelha separada da flor. É esse conjunto dessas duas coisas. E a sublimação que está na flor, ou seja, a quebra das moléculas dos açúcares,
a redução deles ao seu elemento mais, a sua capacidade menor, vamos dizer, ao seu tamanho menor, é primordial, fundamental para o próprio desenvolvimento da abelha, porque esses são os nutrientes capazes de serem absorvidos pela própria abelha. Ou seja, ela tem como que um processo digestivo fraco. Ela depende de ter o açúcar completamente degradado para poder chegar a produzir aquilo que nós vamos usar depois como medicamento, especialmente como medicamento, o mel. A própria origem do mel nos chama para esse lado especial que ele dá. Basta pensarmos no sentimento ou na sensação que nos vem quando a gente coloca o mel na boca. Que espécie de sensação nos vem? O que nós percebemos por essa, não apenas pela doçura, né? Mas essa doçura nos leva para um outro âmbito do ser, né? Do nosso próprio ser. Então, é essa conexão entre a flor e o inseto, a abelha, é que nos faz dizer, bom, não há possibilidade de imaginarmos a flor sem a abelha e a abelha sem a flor. Elas são o conjunto é uma entidade, vamos chamar assim, né? É a partir desse entendimento que a gente vai poder atuar usando aí a aplicação dos preparados nos momentos adequados. Claro, até a formação da flor vai passar por determinadas influências, né? Ou seja, o ovário na sua formação, os estames nas suas formações, né? Esses aspectos todos vão efetivamente receber as influências dos diferentes planetas, né? Mercúrio-Vênus, né? Marte-Vênus, né? Marte-Mercúrio, todas essas atividades vão estar acontecendo nesse espaço. Observar isso, como está dito já antes, né? Faz com que a gente entenda que estruturalmente a planta está no ponto de produzir aquilo que ela efetivamente está destinada a, ou seja, os açúcares complexados transformarem-se em açúcar simples, né? Mas funcionalmente ela está no momento de se espalhar, ou seja, parece que ela vai se encolher, né? A planta vai mitigar-se, né? Porque executou toda a sua parte foliar, né? Está com as flores então aparecendo, então a partir daí fenecerá a planta, né? Mas ao mesmo tempo é um momento de muita e intensa distribuição. Os pólenes se espalham pelo ambiente e essa imagem de um pólen, quem já viu, de um voo de uma massa de pólen no ar é realmente um sentimento que nos faz ligar com outros seres que estão ao redor dessas plantas, promovendo essa interação entre insetos e plantas num ambiente completamente cósmico, propriamente dito. Esse é o ponto, acho que a gente pode levantar para o tema da presença da flor e da abelha nesse espaço para a formação do mel. Marcelo ou Tomás, alguma complementação, por gentileza? Acho que você deu para trazer uma ideia legal assim da relação da abelha com as flores, né? Uma imagem que eu acho super bonita também que Steiner traz assim nesse ponto aí é que a abelha, né? Todas as pessoas veem a abelha assim como meio egoísta que está indo roubar o néctar das flores, mas quando na verdade no momento que a abelha pousa numa flor e deixa uma gotinha de veneno, todo o campo etérico da flor, da planta, né, passa por uma transformação. Então é como se fosse uma pequena morte, um renascimento dessa planta. E então assim a abelha também está doando esse veneno para a planta, e essa planta que recebeu essa mudança de corpo etérico é uma planta que vai produzir frutos que são os mais sadios para a alimentação humana. Então, só para complementar, uma imagem assim bonita que o Steiner traz para a gente. Eu gostaria, antes do Tomás colocar uma questão mais prática, também ainda dentro desse assunto, o Steiner
chama a atenção que quando os reinos se encontram, é um momento único, onde mistérios podem nos ser revelados, né? Então, ele cita, por exemplo, a relação também do homem com o animal, né? Ele fala não de um açougueiro que está preparando a carne para o consumo, mas de um pastor que cuida do rebanho de ovelha, né? Que é um momento muito mágico, no encontro de dois reinos, né? Onde alguma coisa muito especial pode nos ser revelada, né? E assim ele toca nessa questão da abelha e da flor, que na verdade ocorre uma troca. E ele fala também que os elementais, que os antigos tinham essa capacidade de sentir, perceber e alguns até mesmo de ver os elementais do vento, convidando as abelhas para visitarem as flores, né? E quando esse encontro acontecia, isso gerava uma áurea de energia sutil que alimentava esses seres elementares. Então, é uma imagem muito bonita, né? Então, agora o Tomás vai falar um pouco da parte prática que a gente está tentando desenvolver. Isso. Então, além desses estudos que a gente tem feito, né, além do Steiner e outros autores biodinâmicos e outras fontes também não necessariamente biodinâmicas, tratando essa parte mais teórico-espiritual das abelhas, a gente também está buscando outras formas de manejar, né, de trabalhar junto das abelhas. E aí, dentro disso, tem outras pessoas ao redor do mundo também estudando e praticando essas formas, né? Muitas delas estão contidas nas normas Demeter, né, para apicultura. E, bom, as principais que a gente resolveu elencar aqui são a não intervenção no ninho, né? Ou seja, o ninho da abelha, né, quando você trabalha com qualquer tipo de caixa ou colmeia, ele vai ficar por baixo, né? E a região onde a rainha vai estar fazendo a postura dela, botando os ovos, que vão se transformar, né, em crias, em larvas, em pupas, até se transformarem em abelhas. Então, esse local, o ninho, né, como já diz o nome mesmo, é um espaço sagrado da abelha, que o homem não deveria ficar mexendo, né, porque a apicultura moderna, convencional, prega de fazer sempre que possível divisão de enxames e trocar o quadro de uma com a outra, tal, sem entender que isso, o favo, né, os favos seriam como o corpo físico da abelha. Então, não dá para ficar pegando o coração de uma, colocando no lugar do rim da outra, tirando um fígado que não precisa, né, de acordo com a visão do homem. Então, nesse momento, a gente preza por deixar o ninho ao cuidado das abelhas, porque, afinal das contas, são elas que sabem o que é o melhor para elas, né? A gente tem colegas biodinâmicos que até chegaram a construir colmeias que são até a prova de homens, né? Ele brinca. Elas são colmeias feitas de barro que são totalmente fechadas, né? Só teria abertura para as abelhas mesmo. Com essa ideia de realmente promover um espaço, né, perfeito, né, o mais próximo do perfeito para as abelhas. Aí, outro ponto crucial, né, que a gente acredita na apicultura biodinâmica é deixar a livre enxameação e a livre construção de favos. Normalmente se usa, né, as placas de cera alveolada com a ideia de que isso adiantaria o trabalho das abelhas, também deixaria tudo retinho, não teriam quadros construídos atravessados, formando cortiços para facilitar o trabalho do homem, né? Então, nessa visão mais produtivista, antropocêntrica, é isso. Você vai estar facilitando o seu trabalho, né? Achando que está facilitando das abelhas, adiantando o serviço delas, dando um favo já pré-construído, e quanto, na verdade, você está privando assim, o desejo e a necessidade das abelhas de construir essa cera. Elas têm, né, durante seu desenvolvimento, glândulas próprias para secretar a cera. Então, privar elas desse momento
fica um pouco uma imagem como de querer já botar uma perna de um adulto num bebê. O enxame ele precisa passar por todo esse desenvolvimento para conseguir ser um enxame saudável, para poder expressar sua vitalidade ao máximo. Porque o grande trabalho, ao meu ver, né, da apicultura biodinâmica é resgatar a vitalidade desse animal. Porque o ser humano, em geral, em todos os âmbitos animais, está com essa visão muito mecanicista produtivista e está, assim, fazendo uma desseleção genética de todos os animais. Então, vacas que viviam 20, 25 anos estão vivendo 5 anos, galinhas que perderam a habilidade de chocar, e isso, abelhas que estão ficando cada vez mais suscetíveis a doenças e a pragas e a ácaros, cada vez está surgindo uma coisa nova. E a gente sempre tentando tratar as doenças ao invés de entender por que elas estão vindo, né? E, então, a nossa visão é que, para além de todas as outras interferências, né, que não são do apicultor, né, como a agricultura convencional, ondas de celulares e satélites, etc., também existe esse manejo que já vem sendo praticado há mais de 200 anos. Então, nesse quesito, deixar elas fazerem a livre construção dos favos, seguindo a proporção áurea, que o Nelson falou, né, das correntes penduradas, é uma forma de permitir ao enxame que ele volte a ter a sua vitalidade original. Nesse mesmo sentido, a enxameação, né, que é a reprodução da abelha, é quando uma família vai se multiplicar em 2, também é uma prática que é fundamental para todo animal, porque todo animal ele precisa passar pelo nascimento, pelo desenvolvimento, pela reprodução e pela morte. E nesse momento, a enxameação, ela aparece como uma pequena morte também, porque é um momento que parte do enxame abandona seu corpo físico, que seriam os favos, vai para esse momento de caos, desordem, né, que é quando elas estão ainda sem um novo local para habitar, para reencarnar quando acham uma nova colmeia, ou oco de árvore, de cupinzeiro, onde for que elas podem se instalar, para começar a construir seu corpo físico, que seriam os favos. Enquanto que na apicultura convencional, a enxameação é visto como algo terrível que devemos evitar ao máximo, porque estamos perdendo abelhas que poderiam estar trabalhando para colher mel e estão indo embora com essa rainha antiga que se foi. Então, mais uma vez, a gente acredita que a livre enxameação também é fundamental para a vitalidade das abelhas. Além disso, uma que é um pouco mais óbvia assim, né, é não tratar a abelha com açúcar nem com nenhum outro complemento de pólen, né, que hoje em dia os apicultores usam muito, né, xarope de açúcar para alimentar as abelhas, seja uma alimentação estimulante, seja uma alimentação de emergência, né, para salvar um enxame, e fazem muitos substitutos do pólen, né, muitas vezes usando soja transgênica, né, na maior parte dos casos, aminomix, né, complementos veterinários para as abelhas. Então, assim, dentro da nossa visão, se você precisa de emergência alimentar um enxame, você vai fazer uma alimentação com mel de abelha, de preferência o mel da sua própria região, o mel Demeter, e aí podendo fazer uma mistura com algum chá com erva, né? A camomila é muito indicada, todas as outras plantas dos preparados são muito indicadas também, assim como o capim-cedreira, né? E aí, por último, né, tem muitas outras questões, mas uma que a gente considera muito importante é a questão de novas moradias para as abelhas, né? Porque, que nem Nelson falou, as caixas são muito convenientes para o ser humano. Até o Langstroth, né, o pastor que desenvolveu essa caixa que é mais comumente utilizada no mundo todo, ele aproveitou o tamanho da caixa de acordo com o tamanho que a serraria cortava a tábua. Então, não teve nenhum pensamento assim para as abelhas. Foi uma coisa bem prática mesmo. A tábua é desse tamanho, então vamos aproveitar e construir as caixas desse tamanho. E aí, dentro do nosso estudo, a gente percebe que a abelha está muito mais ligada ao redondo do que ao quadrado, né? As quinas, né, os ângulos retos, são lugares frios, né, sem circulação de energia. Enquanto o redondo, que nem a gente vê no movimento de enxameação,
na realeira, né, na cédula real que nasce a rainha, no movimento de ovoposição da rainha, no movimento de desenvolvimento do ovo até a larva, são todos movimentos redondos. O próprio hexágono, né, se assemelha muito ao redondo, que é uma forma de calor. Então, por isso que a gente está nesse estudo de achar outras colmeias que não sejam retangulares, quadradas para as abelhas. Aí nisso deu para ver, né, no vídeo no começo os cestos do Marcelo, que estão usando materiais também, né? Isso é muito importante ressaltar que dentro dessa pesquisa a gente está buscando sempre materiais naturais, né? Você vê um pessoal desenvolvendo caixas de isopor por ser super térmica, caixas com elementos de plástico. Só que é um pouco o que eu falei antes, as abelhas, elas são seres de luz, estão ligadas à luz. E todos esses elementos derivados do petróleo estão vindo do fundo da Terra, do mais obscuro. Então, ao trazer esse elemento obscuro para dentro da colmeia, você já está criando essa interferência. E o mesmo também, a gente pode falar sobre os arames, né? A gente também está tirando os arames de dentro das colmeias, dos quadros. Porque as abelhas são muito sensíveis às linhas de Hartmann, que são linhas eletromagnéticas que cruzam a Terra, né? Por todos os lados. E uma vez que você está botando arames esticados, direcionados numa posição, você acaba interferindo na geolocalização das abelhas. Por isso que a gente também está tentando retirar ao máximo o metal de dentro das colmeias. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente tem buscado esses cestos, a gente está trabalhando com caixas hexagonais também, e uma forma de suavizar as caixas Langstroth retangulares, a gente está quebrando aqui dos cantos dela, formando pequenos octágonos. E seria mais ou menos isso. Ótima apresentação, Nelson, Tomás e Marcelo. Seria interessante agora a gente abrir para quem tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, complementação, tanto ao vivo. Tem algumas pessoas que já se manifestaram aqui para... O Edu só pediu um comentário sobre esse aquecimento do mel por conta da cristalização, né? Isso. Eu coloquei postado ali que tratar o mel para aquecer, para soltar ele, digamos, se você vai consumir ele e precisa e quer fazer isso, né? Você vai cozinhar, né? De outra forma, consuma cristalizado mesmo, que mal ele não vai fazer. Isso. Inclusive, você vai prejudicar a qualidade do mel, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Tomás. Ô, Tomás, tudo bem? O que no arame que você está falando, que está tentando substituir, o que você está usando nas melgueiras? Então, como eu não trabalho com centrífuga, eu não tenho essa preocupação dos favos se quebrarem ao centrifugar. Okay. Então, eu prenso o meu mel, né? Ele é prensado, não é centrifugado. Que para além dessa questão. Então, você já na própria melgueira não tem arame, então é isso? Não tem arame. Mas assim, se você tirar o arame do ninho, já é um super avanço. Tá. E aí, se você tiver uns favos assim bem colados na melgueira e centrifugar assim de uma maneira mais branda, ele também não vai se romper. Tá, legal. E na caixa Langstroth, você falou dessa quebra de quina, como é que você está fazendo isso? Você tem alguma coisa para a gente ver aí? Não sei se dá para ver aqui mais ou menos. Só que aí já parte para um esquema que seriam caixas sem quadro, né? Tá. Mas é tipo essa pequena quebra. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar para ver direito. A gente bota um triângulozinho aqui, assim, só para quebrar. Não sei se está dando para ver. Ah, por dentro? Por dentro. Você faz isso por dentro. A caixa continua retangular, é isso? Isso, porque eu falo que é uma pequena quebra. Mas se você está usando os quadros e tal, já não vai ser tão simples de fazer essa quebra, né? Isso seria mais para adaptar as suas colmeias Langstroth para umas colmeias sem quadro. Você pode fazer esse pequeno... Ok, Tomás. Tem uma pergunta aqui, obrigado, Maurício. Tem uma pergunta do Eliel.
Eliel, gostaria de falar? Oi, desculpa, é porque eu desativei o microfone e eu não podia falar. Tive que ativar aqui. Mas então, uma questão que eu tenho sempre tentado entender, e ainda continuo com muitas dúvidas, tem relação com as linhas de Rashomon. E aí, o uso de pêndulos ou de outros instrumentos para identificar esse processo. Normalmente isso é usado muito para alocação dos apiários. Né? Vocês têm experiência também para outras práticas relacionadas à criação de abelha? De uso de pêndulos ou de outras ferramentas? O que eu tenho feito aqui, que nem você falou, localizando as caixas, né, não só o apiário, mas a própria caixa, em cima de um cruzamento, de preferência o maior possível, num cruzamento, né, das linhas de Rashomon. E um outro uso, né, que se faz muito é para capturar enxame com caixa-isca. Você botar as caixas-iscas nesse cruzamento. Aí seria mais ou menos isso. Eu já conversei com o pessoal que mexe com radiestesia, eles falaram que também é interessante posicionar as caixas para lados que tem vertentes de água por baixo da terra. Mas eu, pessoalmente, não fiz nenhuma experiência nesse sentido, né? Foi mais uma conversa que eu tive com um radiestesista. Ok, Tomás. Tem uma pergunta do Lucas. Lucas? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu queria perguntar, que vocês comentaram sobre a questão da alimentação, né? Sobre a questão dos chás. Minha dúvida é como elaborar esses chás a partir dessas ervas medicinais. E uma outra questão, onde é que eu consigo o calendário biodinâmico apícola, né? Porque eu também crio e aí sempre tem essa questão, assim, a gente vai mexer e aí tem hora que elas estão muito alvoroçadas, enfim, a gente mais destrói do que ajuda, né? E já tem momentos que não, que elas estão mais leves, tudo aceita mais o manejo, né? E então eu queria saber, assim, como é que faz para conseguir esse calendário, né? Então é isso, é o chá e o calendário. E obrigado, viu? Bom, o calendário é o mesmo que a gente usa para agricultura, né? Ele tem umas páginas dedicadas ao manejo das abelhas, né? E quanto aos chás, um que é muito usado é o chá de camomila, né? Que foi inclusive uma indicação de Steiner, em que ele vai ter um papel de ajudar as abelhas a digerirem esse alimento, né? No caso, quando as pessoas alimentam com açúcar, mas na apicultura biodinâmica a gente não usa açúcar em nenhuma situação, né? Então, você poderia estar usando mais ou menos 100 gramas para 1 litro de água e fazer esse chá com mel, com um pouquinho de sal também ajuda a estimular as abelhas. Não sei se alguém, o Nelson Tomás, tem mais algum detalhe sobre esse alimento. Só é importante ressaltar que você faz o chá e espera ele amornar, né? Não bota o mel com o chá fervendo, senão você vai acabar destruindo o mel. É só esse detalhe que é importante. Espera chegar assim, temperatura agradável para ficar com a mão, aí que você mistura o mel para não perder as características do mel. E, eventualmente, os chás desse tipo, assim, destinados especificamente para um momento que você reconheça que algum problema foi identificado, digamos, né? Notou que, eventualmente, tem algumas delas estão com diarreia ou estão com o abdômen inchado por conta justamente de estarem como que atrapalhadas com o intestino, aí nesse caso. Senão, acho que nem é o caso, né? Eu não vejo assim necessidade, né? Normalmente trabalhar com a ideia de que saúde é 365 dias por ano e lá de vez em quando acontece um probleminha. A pergunta que veio aqui no chat é se o uso dos preparados é feito em algum componente do apiário específico ou é apenas dirigido às plantas ao redor. Olha, quando eu faço a aplicação dos preparados, eu aplico no geral. E a lógica é aquela lógica das próprias plantas, né? Quer dizer, qual é o estado em que elas estão. Então, não fica restrito ao lugar onde estão as abelhas,
ou ser abelha, mas o ambiente do entorno todo, o máximo possível, limitado à tua disponibilidade do preparado, né, por exemplo. Não sei como pensam os outros. A gente, no meu caso, a gente trabalha, aplica nas áreas, né, que a gente está cultivando, né, e acreditando que a gente está, com essas práticas, né, com os dos preparados, a gente está convidando a natureza a participar, né, do nosso trabalho. Então, a maneira da gente trazer a harmonia, né, trazer os seres elementares para participar do nosso trabalho, né? Então, acaba que a gente fica mais focado nas culturas e, quando está mais próximo do apiário, a gente acaba que faz as aplicações também. Então, tem um ritmo específico para as abelhas. Ok, Marcelo. Sim, Tomás. Quer falar, Tomás? Deixa eu só complementar aqui que o chifre sílico, eu acho que é um preparado que tem bastante relação com as abelhas, e eu até gosto de passar no apiário mesmo, até com uma imagem que o Marcelo até que trouxe, assim, como também ajuda a passar assim, com as abelhas campeiras que estão indo trabalhar, ajudar elas também ajudam a gente a dispersar esse preparado, assim, né? Essa forma energética mesmo. E eu vi um pessoal na Argentina que também está usando até a própria pasta biodinâmica para passar nas caixas. Eu também achei bem interessante. Aqui tem uma pergunta sobre abelhas sem ferrão, em relação especificamente às abelhas solitárias. Você tem algum estudo sobre as energias sutis e a relação delas no organismo agrícola? Não posso Bom, a contribuir. gente pode falar, Nelson. Não posso contribuir nisso. O que eu vejo assim no nosso ambiente é, por exemplo, próximo da casa, eu tenho um cepo de garapuvu que foi transformado em banco. Ali, as abelhas solitárias fazem seu hotel, vamos chamar assim. Está cercado de furos por todos os lados, né? Então, a colônia ali é grande, mas não dá para dizer que seja uma colônia, né? São indivíduos separados, né? Mas é só uma observação. Bom, da minha parte, o que eu queria dizer, eu acho que o Tomás pode contribuir com mais detalhes, né? Mas a gente, inspirado nas palestras do Stalin, na nossa vivência com a APES, a gente tem buscado também desenvolver caixas mais harmônicas, né, com as abelhas nativas, né? Porque na natureza elas vão encontrar o redondo também, o oco das árvores, né, e dos troncos. Então a gente tem essa preocupação de desenvolver novos modelos de caixas, acreditando que isso possa favorecer essa relação, né? E Tomás tem mais prática, né? Não sei se ele poderia acrescentar. Não, só assim um alerta assim que eu sempre gosto de fazer em relação às abelhas sem ferrão é que esse manejo mais forte assim é uma coisa que surgiu, que cresceu bastante nesses últimos anos. Então, assim, por sorte, eu acredito que a vitalidade delas ainda está mais preservada. Então, um alerta assim que eu estou tentando sempre que possível passar é que agora deu um boom, né, de abelha sem ferrão. Tá todo mundo querendo ter, comprar, enxame e tal. E nesse boom, tem muito agricultor que está bombando as abelhas com açúcar para poder ficar fazendo multiplicação atrás de multiplicação. Então, assim, dentro dessas ideias biodinâmicas, tem que respeitar o ritmo das abelhas para fazer a multiplicação no momento certo, sem ter que ficar forçando a alimentação artificial. Quando necessário, eu também, né, sempre recomendo a possibilidade de ter uma ou duas caixas de apis
para poder ter um mel para alimentar as abelhas nativas. Porque se a gente seguir nessa mesma toada que a gente está seguindo para apis, daqui a pouco as meliponas também assim vão estar cada vez mais enfraquecidas, né? Se distanciando da sua natureza. Ok. Juliana Brandão tem uma pergunta? Não, é só um comentário também ainda com relação às meliponas, né? Porque eu sou daqui do Rio de Janeiro, então em áreas urbanas a gente não pode criar abelhas com as apis, né? Elas têm ferrão. Então, em alguns lugares do país tem as associações de meliponicultores que buscam a preservação, né, dessas espécies, porque acaba que elas são nativas e muitas das vezes as apis concorrem com elas, né, pelos recursos, porque as apis, tipo, elas assim, os primeiros raios de sol da manhã, elas já estão saindo da colmeia, enquanto que algumas espécies de meliponas, elas demoram um pouco mais, né? Principalmente elas das trigonas, né? Que fazem aqueles canudos, né? Assim. Não sei se vocês puderem comentar alguma coisa sobre isso. Tô mais... Então, essa é sempre uma questão, né, que fica no ar, sempre rola meio uns debates, né, uns embates entre apicultores e meliponicultores, tal, que, né, tá roubando dourada, abelha exótica, tal. Eu vou falar a minha opinião, né, pessoal, assim. Eu acredito que, assim, as abelhas vão entrar em conflito quando está tendo escassez de alimento, né? Porque eu já vi aqui em casa mesmo, né? Eu tenho umas 4 ou 5 espécies de melipona e tenho quase 20 caixas de apis, né? Eu nunca vi em momento nenhum briga de nenhum tipo de abelha entre espécies, né? No máximo entre espécies às vezes você vê, né? Principalmente com apis, ou mesmo às vezes a jataí, dependendo de como for. Mas então eu parto um pouco desse pressuposto, né? Se tá tendo alimento suficiente para todo mundo, tá legal. Agora, uma situação urbana, né? Por mais que o Rio tenha bastante árvores e tal, não sei exatamente como que é a disponibilidade melífera de lá, pode ser isso, muita abelha para pouca flor. Aí começa a ter disputa mesmo. E aí, enfim, já vi situações de, né, que a apis realmente ganha, mas também já vi situação assim de já tá aí grudar 3, 4 numa abelha e derrubar a apis. Então eu sempre fico nessa questão, né? Tem um caso emblemático assim que é a caatinga, que são floradas assim bem específicas num momento específico do ano. E aí tem uma apicultura migratória de apis, né, muito, muito forte quando tem essas floradas. Aí isso realmente assim detona com as abelhas nativas. Porque seria assim um momento especial para elas poderem reproduzir, multiplicar. E aí assim os apicultores lotam a caatinga de caixa. E aí isso com certeza vai ter um impacto. Mas que volta um pouco nisso que eu falei, né? Disponibilidade de flores para a quantidade de enxames de abelhas na região. Bom, eu queria só completar, que realmente é uma coisa que sempre vem, eu já vi meliponicultores que têm até raiva da apis. Mas eu tive lá no Cerrado, em Pirinópolis, uns 30 enxames e eu comprei umas caixas de migratória e elas tinham uma entretampa. E em várias delas se instalaram abelhas nativas e elas conviviam super bem, em plena harmonia. Então, essa imagem eu carrego comigo e eu acredito que elas podem conviver num ambiente equilibrado. Então, a gente já está terminando aqui o tempo, eu queria fazer mais uma pergunta. Antes disso, eu acabei de mandar aqui no chat, esse grupo de abelhas organizou uma cartilha chamada Ser Abelha, que foi feita a várias mãos, né, aqui a capa da cartilha, ela está disponível para baixar no nosso site gratuitamente.
as questões técnicas, né, que foram faladas aqui, está disponível nessa cartilha. Então, mais uma pergunta para terminar, o Lucas. Oi. Eu gostaria de perguntar qual que é a função do mel açucarado dentro da caixa, né? Açucarado não, perdão, cristalizado. Cristalizado. Porque o que acontece, né? Eu vejo assim, a gente tem que entender na colmeia como um sistema mesmo, né? Então, por exemplo, o própolis, ele tem uma função de ser contribuir para a saúde do enxame, né? Ser uma coisa, curar o enxame, né? Porque se é bom para a saúde da gente, é um antibactericida, né? Um antifungicida, no enxame ele tem a mesma função, né? O mel cristalizado, então assim, eu tenho uma dúvida, assim, como é que funciona essa relação do mel cristalizado dentro da caixa? Porque, por exemplo, tem alguém aí que é de Camanducaia, né? Eu tô ali em Cambuí, que é vizinho de Camanducaia, né? E no final do ano tem a florada do Capixingui, né? Que é um mel assim, que em pouco tempo ele já está cristalizado. E muitas vezes a gente tira esse mel, né? E ao vender ele, o pessoal que não tem muito conhecimento sobre o que é mel, acha que é um mel adulterado e tudo, e acaba que é um mel que não tem muito valor de mercado, né? Então, assim, eu penso comigo, e direto eu comento com minha mãe que produz também, que é muito melhor a gente deixar esse mel dentro da caixa do que, de fato, vender ele, porque ele tem uma função dentro da caixa, né? E aí eu queria perguntar, assim, quando o mel cristaliza dentro da caixa, né? Que função ele assume nesse período? Eu sei que ele cristaliza geralmente em momentos de inverno, né? Então, assim, qual que é a função desse mel cristalizado nessa dinâmica que tem dentro do interior da caixa, né? É essa a pergunta. Bom, eu da minha parte, eu acho muito difícil a extração dele, né? É difícil, o mel não escorre, o mel cristaliza super rápido, e normalmente eu deixo ele para as abelhas, que elas conseguem consumi-lo tranquilamente num momento de carência, né? No momento de falta de flores, né? Não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa. Eu, sinceramente, vivo aqui no Sul, nunca vi nenhum evento de mel cristalizado dentro da caixa, sinceramente. O que eu vejo, assim, do mel dentro da caixa, cristalizado ou não, ele sempre desempenha um papel interessante, que é o de isolante térmico, né? Eu também moro em Gonçalves, sou vizinho seus também, e eu sempre deixo, assim, pelo menos uma melgueira para todos os enxames meus, como não só fonte de alimento, mas também como uma forma de proteção, né? Não é à toa que todo ninho está envolto por mel nas laterais e por cima, que é para manter essa reserva térmica. E, dependendo do caso, as abelhas vão comer esse mel cristalizado, sim. Em regiões muito frias, né, fora do Brasil, o pessoal não gosta de deixar a melgueira com mel, porque é tão frio que no trajeto da abelha sair do ninho e ir para a melgueira para comer o mel, ela morre de frio. Então, isso só está esfriando, em teoria, o inverno. Mas para a nossa região, que não é tão fria, eu acho assim, uma prática super interessante de melgueira como fonte de térmica e de alimento. Muito bom. Eu acho que agora a gente já vai encerrando aqui mais uma conversa biodinâmica. É muito rico, né, em conteúdo, em experiências. Volto a dizer que quem tiver assim, mais interesse, essa cartilha vai estar disponível, já está disponível no site. A gente vai depois colocar o vídeo que foi apresentado hoje de novo. O som que não apareceu é o som mais de uma música, né? Mas vai estar disponível no site da Associação Biodinâmica. Todas as conversas biodinâmicas estão sendo colocadas no site. E essa aqui também vai ser colocada. E eu pus aqui no chat a próxima programação do mês de junho, já tem vários temas, sendo que o tema da semana que vem é sobre manejo biodinâmico de hortaliças, com a Luciana. Então, muito obrigado a todos. Querem terminar com falar alguma coisa, Nelson? Eu queria fazer um pequeno, a título só de encerramento, um pequeno comentário. De todos esses benefícios que as abelhas nos trazem, seja o mel, seja a pólen, seja a própolis, seja
a própria estrutura dos favos, a cera que elas produzem, né? Eu penso que tem uma coisa que, nesse momento, nós estamos precisando muito, inclusive, no planeta inteiro, né? Que é esse espírito de comunidade das abelhas. Né? A arte nos dá muito dessa visão. E no pós-fácil do livro publicado sobre as abelhas na Inglaterra, mostra o trabalho do Joseph Beuys, que é um artista do século passado, que na década de 60 e 70 fez essas instalações fantásticas, maravilhosas, que foram inspiradas e inspiradoras para o trabalho dentro da sociedade, que depois veio a se chamar escultura social, no finalmente. É a arte que cada um é capaz de executar, que é ensinada particularmente pela observação que as abelhas têm, né? E acho que isso é efetivamente aquilo que nós temos como de mais rico dentro desse trabalho das abelhas, aprender com elas essa capacidade de atuarmos democraticamente, individualmente, para o benefício da comunidade. Acho que esse é o ponto principal que eu gostaria de comentar a respeito. Muito obrigado pelo tempo hoje dedicado de cada um. Eu também, aproveitando as palavras do Nelson, eu queria partilhar também, né, que com essa questão da pandemia, a gente acaba ficando isolado e tem muito tempo a pensar. E, para mim, o grande desafio será, quando tudo isso passar, a gente voltar à nossa vida social, mas eu gostaria de estar voltando diferente, com propostas novas, com visões novas, né? E as abelhas são um grande exemplo para a gente de vida comunitária, de uma vida pronta para o serviço, né? Onde todas trabalham pelo bem comum, né? Então, fica aí uma inspiração para todos nós, né? E também agradecer por esse momento de estarmos juntos, uma coisa nova que a gente está vivenciando em função da nossa situação. Obrigado, um grande abraço para todos. Obrigado, Marcelo. Tomás? Um recado assim só, é isso também, né? Agradecer aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco mais aí o nosso trabalho, as nossas pesquisas e convidar todos assim para nos juntar assim nessa pesquisa, né? Que eu acho que é um trabalho para todos e para vários anos e várias gerações assim. Porque são muitas gerações que a gente está judiando das abelhas, então vamos precisar de algumas gerações para fazer essa recuperação. Então, quem quiser entrar em contato também, qualquer dúvida, eu deixar meu e-mail aqui. O Nelson deixou dele ali também, o meu é sitioterrafria@gmail.com, depois eu digito lá. Tá certo? Lembrando que essa nossa tarefa aqui das lives são um trabalho conjunto da comunidade da agricultura biodinâmica no país, envolvendo a ABD e a ABD Sul. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a semana que vem. Obrigado, Pedro. Obrigado, queridos. Um abraço, tudo de bom. Valeu, obrigado aí para. Valeu, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite.